pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Peço-vos desculpa por este vídeo ter vindo tão atrasado, mas eu ando a trabalhar imenso e não tenho tido o tempo que eu queria para fazer os nossos vídeos, que toda a gente gosta, e para fazer as nossas análises. Contudo, olha, a bola de futebol está para baixo, vamos metê-la aqui. Contudo, mesmo estando cansado e mesmo, por exemplo, eu ontem estava a jantar e estava a adormecer ao mesmo tempo. Já é a segunda noite seguida que eu adormeço depois de jantar e eu normalmente fico sempre acordado até à meia-noite, 1 da manhã, mesmo que só durma 3, 4 horas, é esse o meu habitat natural. Mas eu ando tão cansado, por exemplo, eu estou a gravar este vídeo antes de jantar e somos muito sinceros. Normalmente eu faria este vídeo depois de jantar, porque uma pessoa está de barriga cheia e tudo, até sabe melhor fazer este tipo de vídeos, porque de barriga vazia não é tão bom. Mas tenho medo que, se for jantar, o que vai acontecer é o seguinte: é que depois vai-me dar o sono e já não vou gravar e só gravo amanhã. E assim, pronto, vocês já têm acesso ao vídeo e conseguem ver toda a minha opinião acerca do Farioli. E se vamos fazer uma comparação com o Anselmi, das ideias de jogo, porque eu acredito que o trabalho que o Anselmi fez no Porto não foi nada daquilo de que uma pessoa que tivesse visto o Independente Del Valle, uma pessoa que tivesse visto o Cruz Azul a jogar, não foi nada daquilo do que o Anselmi fez no Porto, porque foi muito curto, infelizmente para nós portistas. Tudo que ele demonstrou no Porto foi muito curto comparativamente aos outros dois clubes anteriores. Mas o Farioli parte logo em vantagem numa coisa: em experiência europeia, não é? É um treinador que teve origem e teve trabalho com o Roberto De Zerbi, que é um excelente treinador, um treinador que eu aprecio imenso, gosto imenso do trabalho dele. Já vi imensos vídeos dele a explicar sobre como encontrar espaços desde a primeira fase de construção. Portanto, o facto de ter trabalhado com o De Zerbi já é um excelente cartão de visita. Juntando a isso a experiência no Nice, onde ele foi a melhor defesa da Liga Francesa, não tendo a melhor equipa, e a experiência no Ajax, onde ele chegou lá e a equipa teve um campeonato vergonhoso, quase a lutar para não descer, e ele chegou lá e estava a lutar para ser campeão, por mais que as pessoas digam ele perdeu o campeonato nas últimas jornadas, com aquela equipa, e ele estar a lutar pelo título, por mais que tenha perdido o campeonato e que tenha sido muito duro emocionalmente para ele, por isso é que se despediu, o trabalho que ele fez foi excepcional, na minha opinião. Porque nós temos que olhar, é a mesma coisa que ele agora chegar ao Porto, o Porto só gastar 14 milhões em jogadores, porque foi o que o Ajax gastou, 14 ou 12 milhões, e pegar no Porto com esta mesma equipa, com 12 milhões, e tornar o Porto competitivo outra vez. Isso é uma missão quase impossível. Ele conseguiu fazer isso no Ajax contra um PSV fortíssimo e um Feyenoord mais forte que o Ajax. Isto que não hajam aqui dúvidas. E mesmo... lá está, com esta experiência negativa no final do campeonato holandês, eu acredito que a experiência que ele teve lá foi positiva, porque conseguiu pegar numa equipa que estava muito mal e pô-la a lutar pelo título na Holanda. Juntando a isso a experiência na Liga Francesa, que foi a melhor defesa da Liga e fez um arranque de temporada espetacular, onde foi ganhar a casa do Paris Saint-Germain 3-2, este treinador não é um treinador qualquer, na minha opinião. Apesar de ser jovem, e eu gosto de comparar com o Anselmi. Não é que eles tenham exatamente as mesmas ideias de jogo, mas têm pontos de contacto entre um treinador e o outro. Ou seja, são treinadores que gostam de sair as jogadas de guarda-redes, priorizam muito a posse de bola, gostam de ter o controle do jogo, gostam de ser arriscados, gostam de assumir o jogo. Eu gosto desse tipo de treinadores. Já vos disse isto várias vezes. Eu não gosto daquele tipo de treinador que dá a posse de bola ao adversário, que gosta de jogar em bloco baixo, em contra-ataque, dando a iniciativa toda ao adversário. Eu gosto de treinadores que gostem de ter iniciativa. E ele, um bocado diferente do Nice para o Ajax, é que ele no Nice, por mais que nós podemos dizer é o mesmo treinador, mas foram coisas diferentes que se viu. Ou seja, no Nice viu-se muita coesão defensiva, viu-se muito equilíbrio defensivo. No Ajax viu-se muito mais tentativa e conseguiu de facto assumir os jogos através da posse de bola. No início não foi capaz, porque não foi tanto capaz ou tão capaz, simplesmente pelo simples motivo é que a equipa não era tão dotada e no campeonato francês tinha equipas bastante superiores à dele, e só o facto de ele ter sido a melhor defesa já quer dizer muito em termos do equilíbrio defensivo que o Farioli consegue trazer aos plantéis.
Pronto, começando então, vamos ler aqui um bocadinho deste texto que eu pus. O sistema preferido que ele utiliza é o 4-3-3 e foi o que utilizou maioritariamente de vezes no Ajax, mas consegue derivar para outros sistemas ou dentro do próprio jogo, ou até às vezes apresentando um sistema diferente num jogo diferente, preparando o jogo contra um adversário específico, onde ele já utilizou o 3-4-2-1, que é igualzinho ao do Anselmi, com o quadrado no meio campo, com o quadrado, ou seja, com os dois número 10 e os dois médios defensivos, os dois médios centros, o 3-5-2 também, que foi o Anselmi que agora andava a tentar jogar, e o próprio 3-4-3. A inspiração dele foi o Roberto De Zerbi, e até foi onde ele foi o treinador adjunto do De Zerbi. As características do Farioli são a paixão, é uma pessoa ativa no banco, ou seja, é uma pessoa que é capaz de mexer no jogo. Logo a partir de... Vamos supor, isto foi um aspecto que eu nunca falei, mas que me desiludeu muito no Anselmi. É que ele, quando tinha que mexer no jogo desde o banco, por exemplo, no jogo do Estrela da Amadora, eu somos muito francos, aos 5 minutos do jogo já dava para perceber que o Estrela ia causar muito perigo ao Porto, e ele não conseguiu tirar o Eustáquio da defesa ou meter outro jogador. Não estou a dizer fazer uma substituição aos 10 minutos, mas dar alguma instrução para dentro do campo para pôr a equipa mais consistente e mais equilibrada. Por mais que o plano inicial tenha sido aquele, o plano do Estrela da Amadora estava a dar cabo do plano do Porto e ele não conseguiu se mexer. O Farioli neste aspecto consegue ser mais competente que o argentino. E é uma pessoa intensa também. Porquê que a paixão e a intensidade do treinador está aqui descrita nas características? Porque uma pessoa como ele, que perdeu o campeonato e começou a chorar, e é uma pessoa emocionada, é uma pessoa que leva o jogo muito a sério, que lá está, que não fica mesmo de facto triste e em baixo se as coisas não correrem como estavam planeadas. As ideias-chaves, como eu já também toquei, mas vamos falar aqui um pouco: privilegiar a posse de bola, a organização em campo, coesão defensiva e a reação pós perda de bola. Eu vou ser sinceros, eu tinha várias coisas para analisar do treinador, desde as bolas paradas defensivas, bolas paradas ofensivas, a organização defensiva e a organização ofensiva. Só que se eu tentasse fazer isto tudo num vídeo, ia ficar um vídeo de 1h30, ninguém ia querer ver o vídeo até ao fim, essa é a realidade. E eu, só da organização ofensiva, nós vamos passar para... Isto vai ficar um vídeo para aí 40 minutos. Só da organização ofensiva, nós vamos ter 20 e tal minutos de análise em vídeo. Acho que é recorde. Nunca tinha feito uma análise com tantos minutos em vídeo. E que mais é que eu vos queria dizer? Ou seja, a organização defensiva, podemos caracterizá-lo por a equipa ser bastante equilibrada, não haver muito espaço entre linhas, tem capacidade de defender em bloco baixo ou em bloco intermédio, mas também tem a capacidade de pressionar alto. Só que quando pressiona alto, ou mesmo pressão homem a homem, em vez de fazer como o Anselmi, que é os 11 a pressionar homem a homem e às vezes deixar a defesa um pouco, prontos, assim, suscetível a um contra-ataque ou um movimento nas costas, este treinador já não. É um treinador que faz pressão homem a homem, mas faz com 6 ou 7 no máximo e deixa sempre 4 ou 3 atrás, consoante. Se for 6 a pressionar alto, são 4 atrás, se for 7 a pressionar alto, são 3 atrás, mas preocupa-se, para além de tentar pressionar alto, preocupa-se em manter o equilíbrio defensivo da equipa, o que aqui está uma grande diferença entre, por exemplo, o treinador argentino e o treinador italiano. Vamos passar aqui um bocadinho à bordo, como vocês sabem que eu gosto de fazer isso com vocês, e vamos explicar as coisas. Vamos aqui, olha, até já está, com os triângulos até podemos começar por aqui. Vamos apagar a equipa adversária porque agora vamos nos focar só de facto no... Este 11, claro que não vai ser o 11 do Porto, não é? Porque vocês sabem, o Fabieira já não vai estar, o Marcano já não está. Já até foram saídas que aconteceram hoje, foram oficializadas hoje. Mas o que é que acontece neste sistema de jogo? Esperem aí, pode ser assim. Os números 8 gostam muito de abrir na largura do campo. E o número 6, na largura do campo, quer dizer o quê? A aparecer no sítio perto do extremo. Ou seja, a deixar o meio campo completamente descompensado. Eu vou-vos passar por dizer outro fator importante. Os ataques do Farioli são 35% dos ataques feitos pela lateral esquerda, 35% dos ataques pela lateral direita e apenas 30% pelo meio. O Anselmi focava muito mais os ataques pelo meio, até porque os nossos alas ofensivos não eram propriamente bons no 1 para 1 e a equipa também por causa disso era muito
Apesar da fluidez ofensiva do Anselmi, era muito fácil de anular o Porto, porque o Porto, quando precisava de ter largura no campo, quem dava a largura era o Chico Moura e o João Mário, e a equipa ficava muito castrada, na minha opinião. Os números 8 no sistema do Farioli gostam muito, gostam não, através do pedido do treinador, aparecem muito nas alas, ou seja, na largura do campo, perto do extremo, perto do lateral, formam um triângulo, tanto de um lado como do outro, mas têm a liberdade, por exemplo, de aparecer os dois 8 no mesmo lado, para criar uma superioridade. Ou, por exemplo, se o box-to-box do lado direito for o Gabri Veiga, vamos dar um exemplo, pode perfeitamente vir a aparecer aqui para dar a vantagem neste lado e a superioridade numérica. Para além disto, um ponto de contacto que eu acho que existe entre o Farioli e o Anselmi é que os dois gostam de pontas de lança associativos. E para isso, porque é que eu digo isso? Vamos pôr aqui uma defesa. E vamos só explicar aqui este ponto, porque o vídeo de análise é tão grande que se eu perder aqui muito tempo, o vídeo vai ficar realmente muito grande. Porquê? E nós vamos ver isto no vídeo através de análises ao jogo jogado e não só aqui na board. Ou seja, se o ponta de lança se associar com o colega, o que é que vai acontecer? O número 3 tem duas opções, que é acompanhar o movimento do ponta de lança, e se o ponta de lança reconhecer isso e o João Mário extremo, por exemplo, também reconhecer esse espaço, o que acontece é que a bola entra no Samu, no Gabri Veiga, e o João Mário faz o movimento de ruptura e a bola entra aqui. Ou, por exemplo, se o Samu tiver essa habilidade, o Samu toca, por exemplo, de cabeça para o Gabri Veiga e vai procurar um movimento de ruptura nas costas, onde o espaço já está criado. Podemos fazer aqui um retângulo. Está criado porquê? Por causa do movimento de aproximação do ponta de lança, do avançado, certo? Então, tanto o Anselmi como o Farioli gostam de usar pontas de lança associativos e que se consigam descer da linha da defesa de maneira a conseguir atrair a pressão do defesa central e abrir um buraco na defesa. Basicamente é isto. Em termos de pressão, é como eu vos disse, a equipa tem capacidade de pressionar alto, mas também tem capacidade de defender de forma coesa e mesmo que quando pressiona homem a homem, mantém sempre os 4 homens atrás. Para além disto, vou gostar de referir um aspecto muito importante, ou seja, para além dos 8 gostarem de aparecer perto... vou explicar mais uma coisa. Porquê é que ele gosta que os números 8 apareçam aqui perto da zona do extremo? Não é? Porquê? Porque o lateral aqui, das duas uma, ou o médio centro, vamos por aqui o 6, das duas uma, o médio centro acompanha e abre espaço no meio, e através daí o nosso número 6, neste caso 22, o Varela, reconhece este espaço e aproveita-o. Ou o 6 não acompanha porque estão a defender de forma equilibrada e à zona, não homem a homem, porque hoje em dia tanto se utiliza marcação homem a homem como marcação à zona, certo? Vamos supor que o número 6 está a defender à zona e não quer fazer essa acompanhar o movimento do box-to-box para a linha, porque sabe que vai abrir um buraco no meio. Depois cria essas dúvidas todas na cabeça, e esta fluidez que eu também gosto no Farioli, que eu gostava no Anselmi, são treinadores que conseguem dar liberdade aos jogadores de maneira a encontrar espaços. O Fabieira, se puser, não vai ser o Fabieira, o número 8, vamos sonhar um bocadinho, ok? Vamos sonhar um bocadinho, porque também não se paga por sonhar. Vamos meter o Aidan Acni. Vamos supor que o Aidan Acni vem buscar a bola aqui perto do Rodrigo Mora. O lateral fica basicamente num 1 para 2, ou seja, ou fica com o Rodrigo Mora e o Acni consegue procurar a profundidade e a bola, através de uma simples tabela, vai chegar ao Acni, que encontrará espaço para depois servir o ponta de lança ou até fazer golo. Ou ele cobre para cima do Acni, pronto, esquece um pouco o extremo, vai para cima do Acni e depois o Rodrigo Mora tem esse espaço todo para correr. Das duas uma, ou o 6 acompanha e eles ficam 2 a 2 e fica um buraco enorme no meio, mesmo que exista aqui um 8, certo? Mesmo que exista aqui um 8 que vai bascular e vai fechar este lado do campo, tem na mesma, vamos por aqui, tem na mesma este lado aqui todo para aproveitar. Ou seja, se o Acni vir que está a ser acompanhado e que o médio centro do lado oposto vai fechar a largura do campo, porque é assim que se defende de forma equilibrada na largura do campo, nunca se defende a largura toda do campo, ou seja, parte do campo a meio ou a 2/3. E porquê? Porque a baliza está aqui, certo? Primeiro que a bola depois chega a este lado, eles têm tempo de bascular a equipa e de se organizar de novo, de maneira a fechar os espaços do outro lado. Mas vamos supor, o 6 acompanha o Acni, o 8 fecha no miolo
e o que vai acontecer depois é, a bola está aqui, o Hackney muito inteligente vai ver que o 6 vai acompanhá-lo e que o 8 está a fechar a largura defensiva deles. O que é que ele vai fazer? Vai meter uma bola no Gabri Veiga e o Gabri Veiga depois vai explorar este espaço. Ou seja, dependendo do movimento dos adversários, o facto do box-to-box do 8 no médio centro interior aparecer na largura do campo vai dar variabilidades diferentes. Para além disto, vou gostar de destacar uma coisa: os laterais tanto aparecem por dentro em apoios interiores, como também aparecem por fora a dar a largura e o comprimento do campo, dependendo do que os adversários dão ou do momento do jogo, porque eu já vi no mesmo jogo laterais a darem apoios interiores, até a participarem na primeira fase de construção quase como médio centro, e depois a procurarem a largura e a profundidade. E a minha maior curiosidade é ver, ok, o Rodrigo Moura vai jogar como extremo esquerdo, mas será que ele vai meter o Rodrigo Moura de facto tão encostado à linha porque ele gosta dos extremos a receber a bola no máximo da largura do campo, em vez de serem os laterais a terem que ter esse poder de 1 para 1 e essa facilidade de 1 para 1? Ele gosta que sejam os extremos a receber a bola no máximo da largura do campo, até porque tem um bom 1 para 1 ofensivo, e a partir daí o Moura, por exemplo, uma rebianga, puxa para dentro e depois até pode fazer armar um remate ou fazer um passe de ruptura para aqui para o Samu. A variabilidade é imensa, então é como eu vos disse, eu gosto de treinadores que consigam variar, ou seja, outra coisa, quando um lateral sobe, o outro lateral normalmente fica. Desculpa. O outro lateral normalmente fica para dar o tal equilíbrio que eu vos estava a falar. É um treinador que se preocupa tanto com o equilíbrio como com a fluidez ofensiva. Isso para mim é o equilíbrio perfeito num treinador. Claro que o Anselmi era o contrário, só se preocupava mais com a fluidez ofensiva e com o ataque. E se ficasse o jogo 4-3, um pouco ao estilo do Hansi Flick, é normal na maneira dele pensar o jogo. Este treinador já não. É um treinador que gosta que os jogadores tenham liberdade, que gosta... Estou-me a dar follow e estou offline, mas pronto. Que gosta que o treinador, que os jogadores tenham liberdade no campo, mas ao mesmo tempo é um treinador que se preocupa com a consistência defensiva e com a coesão defensiva, certo? E isso é muito bom, principalmente para uma equipa como o Porto, que tem tido tantos problemas e lacunas defensivas. Vamos passar então para o vídeo, porque senão fica... outra coisa só para destacar. O Varela, neste caso, e o Henderson no Ajax, gosta muito de se meter no meio dos centrais e construir a 3, ou às vezes a 2, ou seja, às vezes é um 3 mais 2. Vamos apagar este retângulo, senão fica aqui muito confuso. E estas setas também, esperem aí. Gosta de construir às vezes num 3 mais 2, ou num 3 mais 3, ou num 2 mais 3. Se o Varela estiver aqui num 2 mais 3, ou lado a lado, um 2 mais 3, ou às vezes é o Anderson que aparece no meio dos centrais, às vezes também é o outro meio centro para tornar as coisas mais imprevisíveis. E a própria equipa, vocês vão ver, quando o Varela mete-se por dentro e o Gabri Veiga vai procurar a largura para formar o tal triângulo e o Hackney vai procurar a largura para formar o tal triângulo e para criar a superioridade aqui no 2 para 1 contra o lateral adversário, o que vocês vão reparar, e até no vídeo de análise, é que o meio campo aqui vai estar completamente vazio. Ou seja, os jogadores têm que ter noção que não podem perder a bola, está vazio, mas não é dos jogadores adversários, ok? Dos jogadores do Ajax. Vocês vão reparar que, devido ao facto do médio centro interior estar aberto na largura esquerda e o outro na largura direita, o meio campo, devido ao 6 baixar no meio da linha da defesa para construir, o meu campo vai estar completamente despovoado de pessoas ou de jogadores da equipa do Farioli. E os jogadores, quando estão a construir, têm que ter essa noção que não podem falhar nenhum passo nesse momento, porque se falham, o Porto não vai conseguir reagir e fechar o miolo do campo. Mas o objetivo é mesmo esse. Quando a equipa está assim montada, é procurar a largura e através da largura desbloquear o jogo, certo? Vamos passar então para o vídeo. Tenho que abrir isto no pote. Ui, não aparece porque aqui neste, para não encravar. Da última vez não encravou. Vamos lá então ver agora aqui o vídeo, pessoal. Espera aí, deixa-me pôr em full screen. Isto é difícil de mexer. Não é nada disto.
Está aqui. Ora, muito bem, vamos então passar à análise. Outra coisa que eu não falei na board tática e que também é um ponto de contacto entre o Anselmi e o Farioli é que ambos gostam de atrair e de identificar os espaços e às vezes utilizam o guarda-redes como livro. Não é que o guarda-redes jogue sempre curto, porque lá está aqui o guarda-redes do Ajax vai identificar o movimento das costas. Aqui reparem, até o guarda-redes a formar uma linha de 5, ou seja, se não fosse com o guarda-redes a livro era uma linha de 4, sendo que era 2 mais 3, ou seja, 2 defesas centrais, neste caso são 3 a contar com o guarda-redes, mais os 3 do meio campo, que é o médio defensivo neste caso, e o lateral esquerdo e o lateral direito basicamente alinhados, ou seja, neste momento era basicamente um 3 mais 3, certo? E ele identifica o espaço e vai meter a bola na frente. E isto acontece inúmeras vezes no futebol do Farioli, tal como acontecia no Anselmi e no Independente del Valle. Muitas vezes mesmo. Reparem aqui, a construir com uma linha de 4, certo? E os outros 4 basicamente em cima da linha de defesa adversária, praticamente. Esperem aí, isto está live? Não. A receber alertas. Peço desculpa, pessoal. Esperem aí. Aqui estão 35 graus, estou a suar como tudo. É que isto está com som, queria tirar o som. Esperem aí. Fogo. Programa complicado, meu. Pronto. Vamos voltar aqui onde estávamos. Reparem, o extremo direito, o Berghuis, a aparecer completamente na largura do campo. Vocês estão a ver aqui o número 4. Neste caso, olha, o que eu quero dizer é que o número 4, o Ato, tanto joga a central como joga a lateral. E vocês vão vê-lo muitas vezes a construir com bola, a conduzir bola e a aparecer até em movimentos interiores, quase como um médio centro. Neste caso aqui, eu parei o frame exatamente no lateral por estar a fazer um movimento interior, como eu estava a dizer de início. Mas lá está, tanto faz o movimento interior como também aparece na largura no campo e a dar a largura e o comprimento que o Ajax precisava. Reparem aqui outra vez a linha de 4, que não é bem uma linha, mas vocês estão a entender o que eu quero dizer. Os 4 defesas mais o guarda-redes a fazer uma linha de 5, na verdade. O Anderson também disponível para receber jogo. E o que é que o guarda-redes vai fazer? Vai optar a bater na frente. Por acaso ali naquele frame eu não gravei porque senão isto ficava em número. Aqui, uma das coisas que eu também gosto no Farioli é que ele também constrói 2 mais 3, um 3 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 1, por exemplo, e essa variabilidade toda torna a equipa imprevisível e difícil de pressionar, na verdade. Reparem, movimento de ruptura do lateral, ou seja, o lateral tanto faz o movimento interior como depois também vai procurar a ruptura e vai dar essa profundidade à equipa, ou seja, o lateral tanto dá um movimento como um médio centro, como dá um movimento de profundidade como um extremo. Isso é muito bom, na minha opinião. O Anderson aqui, lá está, um jogador muito experiente, muito inteligente e conseguiu-se antecipar e recuperar a bola logo no meio campo ofensivo e a equipa, eu não vou prolongar muito os clipes, mas a equipa fica com bola, gosta de ter bola, gosta de construir no meio campo adversário, não tem pressa a fazer as jogadas, gosta de meio que adormecer com bola o adversário, tendo esse controle do jogo através da bola. Isso para mim é muito bom. Muitas pessoas gostam de ver o jogo de forma mais agressiva, ou seja, jogar de forma mais rápida, e eu não, eu gosto que a minha equipa tenha o controle da bola e os adversários andem a correr atrás da bola. Imaginem, há outra coisa que eu quero dizer antes de continuar a análise. Ele perdeu o campeonato nos últimos jogos, mas não foi por jogar mal. Um dos golos foi sofrido aos 97 minutos. Houve vários jogos que a equipa entrou não tão bem como antes, mas a jogar bom futebol, ou seja, estavam a ter azar na concretização dos lances. O futebol é um bocado complicado, não se pode fazer análises ou dizer se um treinador é bom ou mau só por perder um campeonato, certo?
Reparem aqui esta jogada muito bem construída, não deu em finalização, porque lá está a equipa do Ajax que nós estamos a ver, também não é a melhor equipa do mundo em termos de comparativamente ao histórico do Ajax, e ele com esta equipa outra vez a construir em 2+3, foi por isso que eu fiz aqueles desenhos para vocês perceberem. E o box to box tanto aparece na largura do campo como também bem em apoios interiores para receber a bola. O extremo aqui fez um movimento interior para servir de apoio e depois foi procurar a ruptura, como eu já vos falei há bocado, certo? Neste vídeo só estamos a analisar a organização ofensiva. É como eu vos digo, se eu fosse meter a organização defensiva mais a organização ofensiva, dava mais de 1h30 de vídeo. Então eu preferi explicar-vos através de palavras simples como funcionava a organização defensiva, por isso que eu vos disse que tanto pressionava homem a homem como defendia em bloco baixo ou intermédio. Mas gosta sempre, reparem bem aqui, estão 3 jogadores do Twente contra 4 jogadores do Ajax. E eles, através da superioridade numérica e da coesão defensiva e de haver poucos espaços entre linhas, recuperaram logo a bola no meio campo adversário sem deixá-los respirar. E isso, parecendo que não, é sempre uma característica importante para uma equipa que quer ser campeã. O Anderson sempre a claraboia do Ajax, ou seja, a claraboia que eu quero dizer é que a equipa recorre muito ao Anderson, para o Anderson pensar o jogo e usar a sua visão de jogo e a sua qualidade de passe para conseguir transportar muitos metros, não através da condução, mas através do passe longo, por exemplo, ou de um passe entre linhas. O Anderson é um jogador muito dotado em vários aspectos técnico-táticos, sendo a visão de jogo e o passe um deles. Vamos ver, olha a equipa a tocar de primeira, sempre a fazer triângulo no meio campo. E com 3, 4 toques conseguiram variar o flanco, sem utilizar o passe longo que às vezes é arriscado. E depois aqui finalizaram um pouco mal, mas houve cruzamento, houve finalização, a jogada está toda lá. O Anderson mais uma vez a servir de claraboia no meio dos centrais e a usar a sua visão de jogo para ligar no extremo direito, como vocês podem ver aqui muito bem, o extremo direito está aberto na largura do campo e o número 2 está num movimento mais interior. Mas vocês já viram as duas possibilidades, ou seja, quando o 2 às vezes procura a ruptura, o extremo vai dentro, ou pode estar mesma na largura, e aí são dois jogadores a dar a largura e o comprimento da equipa. Olhem aqui onde é que o Taylor foi receber a bola, que é o meio centro interior esquerdo, foi receber a bola quase como um extremo, certo? Aparecem muito, os números 8 aparecem muito na largura dos campos para criar a tal superioridade contra o lateral adversário que eu vos falei na parte tática. Os clipes são um pouco mais longos, mas é para vocês verem que a equipa do Farioli costuma ter muita paciência com bola. Se tiver que jogar nos centrais de novo, joga nos centrais. O Farioli tenta meter a equipa adversária a correr atrás da bola. Isso para mim é um aspecto muito importante porque quanto mais tempo tiveres a bola, mais difícil para o adversário é de ter controle do jogo ou de criar impacto. Isto é uma realidade completamente absoluta no futebol. Reparem aqui, o central podia perfeitamente ter soltado, mas não, ele identificou que podia correr com bola e encontrar o espaço noutro sítio do campo e foi isso que ele fez. Muito inteligente, o central do Ajax. Aqui o que eu vos queria dizer é que o lateral vai jogar no extremo e foi procurar mais uma vez a profundidade. Por acaso a bola não entrou nele, mas o facto de ele fazer um movimento arrasta o adversário com ele e faz abrir espaço para outro tipo de movimentos de outros jogadores. Por isso é que eu digo, há pontos de contacto entre o Anselmi e o treinador italiano Farioli. Aqui o ponta de lança associou-se muito bem com o extremo direito. Mais uma vez aquilo que eu vos mostrei até com o Anselmi. O guarda-redes a esperar para atrair, para encontrar o espaço. Por acaso este guarda-redes até joga muito bem com os pés, na minha opinião. Encontra muito bem os jogadores certos e espera pela atração e depois solta onde tem que soltar. O Anderson, a claraboia da equipa, mais uma vez, a pegar na batuta desde trás e muitas das vezes simula o passe longo e não faz o passe longo, até tabela 2, 3 vezes com o mesmo jogador, de maneira a conseguir atrair adversários e depois sim soltar a bola para momentos do jogo onde a equipa vai tirar de facto vantagem, certo? Até lá eles mastigam a bola, mastigar entre aspas, ou seja, controlam o jogo através da posse de bola. E mais uma vez aqui, olhem, o Taylor neste caso é o jogador que é um médio centro,
mas vai fazer um movimento de ruptura e o extremo bem dentro, ou seja, está aqui o triângulo bem formado, não importa se é o Taylor que está no meio campo, se é o extremo que está na largura, neste caso é o lateral que está na largura, o extremo está dentro e o médio centro está na profundidade do triângulo, ou seja, o vértice mais próximo da baliza é o médio centro. E esta fluidez toda ofensiva torna o trabalho dos adversários sempre muito mais difícil. Eu acredito que o Ajax com o Rodrigo Mora teria sido campeão. A jogar assim com o Rodrigo Mora, só o Rodrigo Mora teria sido campeão. Mais o resto da equipa que eles têm, claro. Existem jogadores muito jeitosos, mas na minha opinião não era uma equipa que merecia ser campeã na Holanda. Não pelo que jogava, porque jogava bem, como vocês podem ver aqui. Sempre muito madura, a equipa sempre a perceber o modelo de jogo e a entender e a executar o modelo de jogo como deve ser. Eu acho que não vi o Porto a ter uma posse de bola tão prolongada como o Ajax em todos os jogos. Ou seja, das duas uma, ou os jogadores são muito maus do Porto, que eu acredito que essa seja uma das maiores razões, ou o Anselmi não conseguiu imprimir o seu estilo de jogo, o seu modelo de jogo na Europa como conseguia na América do Sul, para muita tristeza minha, não é? Reparem sempre o triângulo bem formado nas alas do campo. E ele ataca sempre 35% por um lado, 35% pelo outro e no meio só 30%. E vão haver aqui clipes, ou mais uma vez, 3+2, vão haver aqui clipes onde vocês vão ver que o meio campo do Ajax vai estar completamente desposicionado, ou seja, despovoado de jogadores, mas os jogadores estão exatamente na largura para criar essa superioridade. E o portador da bola tem que identificar o movimento dos colegas de maneira a conseguir trazer impacto para o jogo. Ou seja, se veem que os jogadores do Ajax não estão no meio campo, têm que ir procurar a largura porque é lá que eles lá estão a fazer o triângulo e a criar a superioridade numérica, certo? Estamos a 8 minutos, ainda falta bastante para o final. Eu tenho que abrir a porta, esperem um segundo. Está muito calor. O Bob veio aqui a fazer um movimento que às vezes o Samu também fazia com a Anselmi, que é procurar a largura, os ombros da defesa adversária, a largura tanto pela direita como pela esquerda, não só para atrair, mas para dar movimentos diferentes à sua equipa. Vamos ver a maneira como eles conseguem conduzir um contra-ataque, uma recuperação de bola no meio campo adversário. O médio faz o passe, mas faz a corrida para atrair, certo? Mesmo que a bola não entre, esta corrida é muito importante. Mas como vocês podem ver aqui, o poder de definição dos jogadores do Ajax no último terço não era o melhor. Porque a maneira como o Farioli conseguiu meter o Ajax a trabalhar a bola até chegar ao último terço é incrível. Agora no último terço as equipas são sempre órfãs de talento inato dos jogadores. E se os jogadores forem um bocado presos num para um ofensivo, já fica difícil de... Lá está, olhem aqui este lance. Desculpem estar a chatear. Olhem aqui este lance, certo? Onde eu vos falei exatamente do que lembram-se? Ali na borda tática, de haver aqui um 2 para 1 contra o lateral ofensivo. O médio não acompanhou porque preferiu dar o tal equilíbrio zonal no campo. O lateral identificou muito bem isso, ou seja, o lateral está em cima, o lateral adversário está em cima do médio centro interior da equipa dele e ele viu, então foi procurar a profundidade e a largura, apesar da bola não ter entrado, é esse o movimento que ele tem que fazer. Aqui já estamos a construir basicamente com 4 mais um lateral e o médio centro, ou seja, o box to box, em vez de aparecer na largura, já está a dar um apoio interior, ou seja, os box to box têm em total liberdade, seja para jogar na largura, seja para dar apoios interiores, seja para aparecer entre linhas. São jogadores, reparem onde é que o número 8, que também é o box to box, aparece na zona de finalização perto do segundo posto. Isto exige o quê? Um raio de ação enorme dos jogadores do Ajax, principalmente dos box to box. Porque são jogadores que têm que ter capacidade de jogar entre linhas, mas também têm que ter capacidade de jogar na largura do campo. O Gabri Veiga encaixa muito bem neste perfil, na minha opinião. Reparem aquilo que eu vos disse há bocado. Quando o ponta de lança salta da linha ofensiva e vem-se associar, se o central acompanhar, como foi aqui neste lance, fica o espaço criado nas costas e o avançado, através do físico que tem em comparação à defesa central, conseguiu fazer o golo só por causa disso mesmo. Aqui, como vocês podem ver, está a construir em 4 mais 1, ou seja, ou 4 mais 1 ou 2 mais 3, mas há momentos em que é 4 mais 1
Isso, na minha opinião, é muito importante. Lá está, na mesma coisa que eu estava a falar há bocado. A imprevisibilidade, para se eles quiserem fazer uma pressão homem a homem ou uma pressão mais alta, que seja muito mais difícil do que se for sempre os mesmos três atrás, sempre o mesmo lateral a subir, sempre o movimento do médio a meter-se no meio dos centrais, ou se é sempre o mesmo médio a meter-se no meio dos centrais. Aqui, mais uma vez, o guarda-redes a jogar como livre, depois posicionou-se melhor na baliza, mas no momento inicial da jogada a aparecer como livre. Reparem bem aqui, o defesa central analisa muito bem, vê o movimento do Anderson e joga com a maior das classes. O Taylor, o jogador inglês, encaixaria muito bem como central com bola nesta tática. Aqui já está a construir em 3 mais 2 e reparem, olha, reparem bem aqui o quão desposicionado, desocupado está o meio campo do Ajax. Isto tem uma intenção, ou seja, eles querem procurar a largura do campo. Reparem aqui o movimento do Taylor na esquerda, em vez de vir para dentro, não, ainda vai fugir mais para fora, okay? Isto vai dar de acordo àquilo que eu vos disse há bocado. E ele, algum dos lances, prefere ver os médios centros completamente afastados do meio campo para procurar superioridades na largura. Mas não é que seja assim sempre, porque vocês estão a ver agora aqui, o Taylor tem a capacidade também de aparecer entre linhas e de vir tabelar quando é preciso e participar na primeira ou na segunda fase de construção. E esta variabilidade toda faz-me achar que o Farioli vai ser um excelente treinador. Agora, uma coisa é eu achar as ideias e o modelo de jogo bom e o treinador bom, pelos trabalhos que já fez até na Europa. Outra coisa é falarmos da percentagem de sucesso do treinador no Porto, porque isso depende das contratações que o Porto for buscar, certo? A bola entra aqui no extremo que está sempre aberto na largura, ou quase sempre, e através do cruzamento, de um cruzamento meio manhoso, eles chegaram ao golo, acho que foi o golo de empate ou o golo da vitória, neste caso. Na vitória não, que eles não, acho que acabaram por não ganhar o jogo, mas o golo que fez-lhes passar para a frente do marcador. Sim, este jogo foi aqueles que eles empataram ou perderam nos 97 minutos. E reparem aqui neste lance, o box-to-box estava a jogar na largura do campo, respeitou a subida de lateral, como eu vos disse, que tanto faz movimentos interiores como exteriores, o chamado overlap, cruzou para o primeiro poste, não apareceu ninguém e o extremo de direito lado oposto apareceu para fazer o golo, que é o Bargais, e por acaso estava fora de jogo, eu até me parecia no... Mais uma vez o triângulo bem formado nas linhas para eu vos dizer, para eu tentar dar razão àquilo que estava a explicar na board tática, antes do vídeo começar. É fácil de encontrar espaço na zona frontal. Aqui, a respeito à subida do Montalvo, o problema é que o Anselmi com esta equipa não conseguiu implementar nada. Vamos lá então terminar o vídeo para eu ir jantar. Passo posterior ao extremo direito Barguais. Neste caso aqui, reparem, nem é o Anderson que está a aparecer no meio dos centrais, ou seja, tem um central, o lateral mais curto e o central, nem sei quem é que estava a jogar daquele lado, mas dois defesas, mais o meio defensivo pelo lado direito, neste caso, para jogar ali aberto na linha. Mas eu, na minha opinião, acho que o Rodrigo Moura beneficia, quanto mais próximo da área tiver melhor, porque tem bastante golo. Por isso eu até estou curioso para saber qual é que vai ser a nuance tática dentro do próprio sistema para ele conseguir rentabilizar ao máximo o Rodrigo Moura. Porque o Rodrigo Moura é dos melhores jogadores da nossa equipa, sem dúvida. Se ele ficar, claro. Estou mesmo cansado, foda-se. Reparem aqui o ato a descobrir o espaço e a conduzir até o defesa esquerdo, neste caso, a trair, e depois o espaço no extremo esquerdo já está todo aberto. Ou seja, se ele soltasse logo a bola para o extremo não ia ter tanto espaço para trabalhar a jogada como teve. Reparem o quão lisinho joga a equipa, apesar de não ter aquela qualidade individual gritante nem nada que se pareça. Consegue sempre apresentar jogadas bastante lisas e bastante consistentes. Parem aqui, o extremo aparece, não é? Na linha, e o movimento de ruptura é do box to box, e depois há cruzamento, mas não houve finalização, mas a jogada está toda lá. Isto é tudo tática do Farioli, é tudo trabalho do italiano. Aqui, lá está, para vos mostrar que nem sempre os laterais aparecem em apoios interiores, ou seja, para vocês não tentarem pensar que os laterais é só apoios interiores, não é? Aqui estão a construir a 3, quase lado a lado.
o avançado faz aquilo que eu já falei, é bem de se associar mais atrás com os colegas. E o que é que acontece? Tanto um central como o meio defensivo acompanharam, a bola entrou no outro ponta de lança e não foi penalti por pouco. Ou seja, estes movimentos do Weghorst, ou já nem sei como é que se diz aquilo, reparem mais uma vez aqui, ó, o facto dele ter subido a associar com o colega abriu um espaço ali entre o central e lateral e quase que deu a finalização do Ajax. Mais uma vez, ó, o ponta de lança ao vir. Reparem sempre no movimento deste central quando o ponta de lança vier em apoio. Aqui quem estava no meio eu até selecionei é o lateral direito, neste caso. O lateral esquerdo, mas que estava a jogar como lateral direito. Estavam a jogar tipo com duplo lateral. Aqui, número 3 muito bem. A procurar o movimento de ruptura. Em vez de lá está, de ser previsível e aparecer sempre por dentro, é um jogador que tem capacidade de aparecer tanto por dentro como por fora, de cruzar, e isso torna a tua equipa muito, lá está, apetecível. Para os adversários é que não é assim tão apetecível, mas pronto. Eu acho que se o Porto tivesse esta capacidade de segurar a bola e segurar resultados, tínhamos tido outro campeonato, sem dúvida. Porque o Porto, animicamente, em termos de composição defensiva e consistência defensiva, estava muito mal. Mesmo que o Vitor Bruno estava bem e depois estava mal, estava bem e depois estava mal. E que o Anselmi acho que nunca esteve bem nesse aspecto. Em termos de composição defensiva, consistência defensiva, equilíbrio defensivo, o Anselmi prioriza mais um ataque muito mais audaz e corajoso. Não é que o Farioli não seja corajoso, mas vocês estão a entender. É um treinador que não está muito preocupado se sofre muitos golos. O que quer é marcar mais golos que os que sofre. Aqui a construir em 3 mais 3, até neste caso, mas o outro box-to-box já está a fugir do meio campo, como é óbvio. Porquê? Porque é o tal treino que eles têm. Ou seja, aparece o Anderson para participar na primeira fase de construção, mas os dois médios centros esquerdos e direitos aparecem tanto no meio como entre linhas como na largura. O Anderson é como eu vos disse há bocado, é a claraboia da equipa, através do passe longo consegue fazer com que a equipa ganhe muitos metros, mas muito metros mesmo. E a equipa é toda muito lutadora, nunca desistem, parece que não há muitos egos e isso é importante para teres uma equipa pelo menos competitiva. Coisa que o Porto este ano era só frutas podres, sem dúvida. Vamos acompanhar um dos últimos lances do vídeo. Já vamos ver aqui um pouco do Ajax PSV e o Ajax foi ganhar à casa do PSV que tinha muito melhor equipa com 2-0. Ou seja, eu acredito que se ele vier para o Porto e começar a conseguir ter resultados nos clássicos, pelo menos já vai ser adorado por muita gente, porque o Porto nos clássicos, já com o Vitor Bruno e tudo, nunca teve capacidade de jogar o jogo de frente e nessa altura ainda tínhamos o Nico Gonzalez e o Galeno. O tal triângulo na largura do campo para criar a superioridade e muita mobilidade. O lateral tanto aparece por trás como no meio como à frente. Recuperação no meio campo adversário. Lá está, como eu também não fiz o vídeo, analisei o vídeo da organização defensiva, mas não consegui estar, lá está, pôr tudo no mesmo vídeo porque senão ficaria impossível. O extremo direito aqui também vai fazer aquilo que eu estava a dizer, vai jogar na largura do campo e a partir daí vai decidir, o lateral é que decide se cruza, se remata, se finta. Reparem aqui neste triângulo. Tem muito isto a equipa do Farioli, que é os triângulos laterais na amplitude do campo. Este golo foi simplesmente muito bonito. Eu acho que o Samu, se recebesse esta bola dentro da área que podia receber, ia ter sempre aquela fome de fazer golo. E este Bobby pode não ser um avançado perfeito, mas pelo menos em termos de não ser egoísta e de ser trabalhador e impressionante, é um aspecto que se pode contar com ele. Juntando a isto que o Farioli gostou de subir alguns jogadores da Via e até os utilizou.
Reparem neste canto. Este canto para mim foi das coisas mais bonitas que vi em bolas paradas nos últimos tempos, sem dúvida alguma. Aí está, mais um golinho do nosso Ajax, desta vez por cruzamento. Eles utilizam mais o cruzamento com a Anselmi, isso é certo, este treinador. Aqui, parem aí. Aqui reparem bem o movimento do médio centro a procurar a largura do campo e a cruzar, e o Balba é o primeiro posto a finalizar, uma das jogadas mais bonitas que eu analisei deste Ajax. Reparem aqui, o central vai identificar o movimento interior do box to box e vai-lhe meter a bola com qualidade, e este vai servir o extremo esquerdo, que por acaso não faz golo, por sorte. E este jogo foi o jogo mais... Reparem aquilo que eu estava a falar no início do vídeo. Reparem para o meio campo do jogo do Ajax. Não há ninguém. Ou seja, se eles perderem a bola e se eles tentarem construir pelo meio campo, a equipa do PSV vai ter o bar aberto, o chamado bar aberto. O problema é que os jogadores sabem que não podem cometer erros quando a equipa está assim disposicionada, e sabem onde é que está a superioridade numérica. Lá está, se for o caso como aqui, volta atrás e constrói de novo. Se bem que a equipa está disposicionada e completamente pronta a sofrer um golo, o Farioli gosta de ter esse ponto muito bem trabalhado. Aqui mais um exemplo da tal aproximação para depois abrir o buraco nas costas, e através daí quase que houve um lance perigoso. Ou seja, hoje em dia um ponta de lança que seja só de ponta de lança de referência e que jogue basicamente só dentro da grande área e que não se consiga associar com os colegas, o modelo de jogo fica logo muito mais próprio, só por causa de uma posição e de uma função de um jogador dentro do campo. Espero que tenham gostado, pessoal. Eu estou um bocado cansado, mas deu para fazer o vídeo ainda hoje. Vou dar upload. Um grande abraço, deem sub no YouTube, deixem o vídeo a dar mesmo que vejam no Twitter. Sigam-me no Twitter, sigam-me no YouTube, partilhem com os amigos que gostam de futebol, partilhem com os amigos portistas, porque nós esta semana vamos tentar ainda fazer o vídeo de análise ao João Costa e ao Tyler, o central inglês, que tem sido associado ao Porto. Apesar do preço exorbitante, eu acho que o Porto precisa de facto reforçar com jogadores que cheguem ao Porto e não tenham medo de mostrar a sua qualidade. Um grande abraço e até à próxima, pessoal.